Olá, começamos mais um programa de entrevistas sobre inovação, denominado Marcos Inovação, e hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Abrão Anis Assad, arquiteto e urbanista da maior reputação no Brasil. Abrão, como é que era Curitiba antes dos anos 70 e depois dos anos 70? Boa tarde, um prazer falar com você, Marcos. Curitiba, estamos nos anos 70, com uma cidade que tinha em torno de 600 mil habitantes, uma cidade provinciana, ainda bem, sempre gostaria que ela fosse assim, mas era uma cidade que tinha um destino que seguiria certamente cidades maiores como a cidade de São Paulo. Tivemos uma série de coincidências naquele momento, onde algumas coisas aconteceram na hora certa. Nós conseguimos pegar o bonde da felicidade, porque se não houvesse um planejamento naquele tamanho de cidade, naquele momento, nós talvez não tivéssemos as chances de propiciar tudo isso que tornou Curitiba um modelo de urbanização. Esse momento, ele se dá justamente quando o IPUC, que foi constituído pelo plano diretor em 65, já existia então esse órgão de planejamento. Era o Plano Agache, não? O Plano Agache previa que não era. Foi o do Jorge Villam, que também é uma sequência posterior ao Agache, e que previa um instituto que pudesse ordenar as diretrizes para a implantação daquele plano. Aquele plano serviu como ponto de partida, mas a cidade se desenvolveu de uma forma muito mais inusitada, muito mais inovadora, porque havia a chance, já tendo o IPUC, e a chance que ocorreu nos anos 70, em 1970, com o arquiteto Jaime Lerner sendo prefeito da cidade, e esse Jaime, que já fazia parte de um grupo de arquitetos e urbanistas, porque na época haviam muitos concursos de arquitetura e urbanismo, e nós formávamos uma boa equipe, tanto que os prêmios todos daquela época, dos concursos, eram todos ganhos aqui pela equipe, pelas pessoas, pelos arquitetos de Curitiba. E isso me faz lembrar que esse conjunto de profissionais da área de arquitetura só foi possível graças à constituição daquele curso de arquitetura que estava dentro da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Paraná. Esse curso, ele teve essa vantagem de trazer profissionais de todo o Brasil para formar o corpo de professores. Então temos lá de Salvador, temos até hoje aqui em Curitiba o Genuíno, e que passa por Rio, Minas Gerais, São Paulo, até o Rio Grande do Sul. Então temos lá o Léo Grossman no Rio Grande do Sul, temos o Marcos Prado e o Armando Strambi em Minas Gerais, o Luiz Fortineto de São Paulo, a Marlene enfim, todos esses arquitetos vieram para formar o nosso curso. Então nós tivemos chance, como alunos, de receber informações de várias vertentes. Bom, isso significa o seguinte, que lá nos anos 70 já tínhamos uma equipe formada, o Jaime pôde contar com esse grupo de arquitetos, e eu tive a chance de fazer o primeiro projeto que foi
decidido lá nos anos 70, que foi o Teatro do Paiol, que era uma reivindicação já do grupo de teatro, e que esse mesmo grupo tinha tentado reivindicar, utilizar aquele espaço que estava abandonado do teatro, daquele depósito de pólvora, mas o prefeito anterior achou que um patrimônio público não pudesse ser destinado a uma atividade particular de um grupo particular. Bom, o Jaime encampou essa ideia e eu tive essa então oportunidade de propor em uma semana uma proposta de solução para se implantar um teatro de arena. E essa pressa foi porque quando eu estive lá para ver a edificação que estava abandonada, ela tinha sido já originalmente como depósito de pólvora do Exército e da Prefeitura, e depois se transformou em arquivo morto da Prefeitura, depois ela se transformou num depósito de tambores de piche. Eu tenho fotos de toda a edificação repleta de tambores de piche, e aí o perigo foi que eu percebi que toda a estrutura da cobertura estava prestes a desabar, porque assim quase como uma tampa de panela que cai dentro da panela, porque como se trata de uma tesoura radial, e toda a tesoura tem os esforços todos distribuídos e eles alcançam as extremidades da tesoura. Justamente nessas extremidades é que também correm as calhas d'água que estavam entupidas e que estavam então contaminando a madeira, estavam apodrecidas e prestes a desabar. Então, eu fiz um projeto todo à mão livre, porque era a forma mais rápida de se fazer um projeto, para mim, pelo menos, e fizemos, então, um primeiro estudo, definimos um partido, o primeiro que ocorreu. No futuro, depois eu tentei interpretar a possibilidade de outras soluções de partido arquitetônico, e percebi que aquela foi a melhor solução. Eu descentralizei o palco e consegui, então, uma plateia com um número o máximo de espectadores nos melhores lugares, formando uma lua turca na forma. E, enfim, esse foi o primeiro projeto que eu fiz para Curitiba. Eu estava recentemente formado, mas já como estudante, nós tínhamos já participado em concursos internacionais, ganhamos um prêmio na Espanha. Eu fui como estudante de arquitetura buscar um prêmio em São Sebastião. E a Petrobras, logo formando, eu me formei em 69, participamos do concurso da sede da Petrobras do Rio, que na época, e não sei se ainda é, o maior prédio da América Latina. Bom, essa equipe estava formada, e o Jaime, como prefeito, teve a chance de trazer todo esse pessoal, e eu tive a oportunidade de participar, contratado pelo IPUC. Eu nunca fui, muitos pensam que eu sou do IPUC, eu não sou, mas eu considero o IPUC a minha casa, porque durante todos os períodos que nós tivemos a chance de participar do plano da cidade, eu estava presente e pronto para atender a minha cidade de Curitiba. Muito bem. Você falou de várias pessoas importantes. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Qual foi o papel da dona Franchette Richbiter em tudo isso? Olha, a Franchette era a alma do Jaime. Ela tinha um poder de visão, ela tinha um poder de avaliação que ajudou muito o Jaime. O Jaime ele tem a formação urbanística e é um arquiteto, desenha mal, mas é um bom arquiteto. Mas quem dava a ele os melhores conselhos foi a Franchette. Tanto que a homenagem que foi dada a ela tem toda a qualidade de ser justa
o Jardim Botânico tem o nome da Franchette. Junto com a Franchette também tínhamos outros profissionais que não eram arquitetos, mas que tinham um poder de visão, de aconselhamento muito grande. Além da Franchette, nós tínhamos lá a Auríquio, como é o primeiro nome dela, agora não me lembro o primeiro nome. Enfim. Agora, existe toda uma equipe de arquitetos, como o Carlos Seneviva, o Rafael Deli e outros que foram funcionários do IPUC e com os quais eu pude trabalhar. Como é que você compararia a educação em arquitetura, educação superior em arquitetura, com a que ocorre hoje? E os trabalhos do IPUC na sua época e os trabalhos no IPUC de agora? Eu lembrei da Dulce Auríquio. A Dulce Auríquio era também uma engenheira. Ela é viva ainda, ela é engenheira. Ela só cometeu um pecado. Quando eu entreguei o projeto do paiol em vegetal, desenhado à mão livre, a nanquim, ela disse que eu tinha que entregar os originais. E eu, apesar de ser recém-formado, eu já tinha uma experiência e sabia que os originais nunca deveriam ser entregues. Entregamos sempre cópias, mas a insistência foi grande e eu entreguei os originais, tanto que pelos desenhos, modéstia à parte, bons desenhos, perspectivas maravilhosas, elas foram todas raptadas por alguém. O IPUC não tem esses originais, nem eu também tenho os originais do paiol. Mas voltando à tua pergunta, desculpe, se puder me repetir, eu respondo. Como é que você compararia o ensino universitário de arquitetura na sua época e o ensino de hoje? E o funcionamento do IPUC na sua época e o funcionamento do IPUC de hoje? Bom, há uma diferença brutal, tanto na escola como no IPUC. Na escola, só para ter uma ideia, nós tínhamos aula de manhã, à tarde e à noite. Não todas as noites e nem todas as tardes, mas tínhamos 3 períodos no curso de arquitetura. Para ter uma ideia do empenho dos alunos e o empenho dos professores, teve uma noite que estávamos todos trabalhando na sala de aula, lá no Centro Politécnico, e tínhamos que entregar na manhã seguinte, e virar noite era uma coisa comum para nós estudantes, para nós arquitetos, mas apagou-se a luz, a Copel falhou naquele dia, viu, Marcos? Aí, blackout total na sala de aula. O que nós fizemos? Nós puxamos as mesas para junto das janelas e, sob a luz da lua cheia, nós terminamos os projetos que estávamos fazendo. Isso só para ter uma noção da garra, da gana que tínhamos para fazer as coisas. Eu não preciso dar muitos exemplos, mas como estudantes de arquitetura. E o empenho dos professores impecável sempre, eu acredito que até hoje. Mas dos alunos, não mais. Eu já estive a convite de escolas e percebi, na minha explanação, que não é das melhores, percebi que não havia nenhuma pergunta, nenhuma questão para ser desenvolvida. Bom, não sei se isso era a minha falta de didática ou se realmente os alunos de hoje não têm a preocupação e o empenho que nós tivemos. Com relação ao IPUC, aí então a diferença é maior. O IPUC tinha
uma reserva de projetos para Curitiba que alcançariam os próximos 20 anos. No decorrer do tempo, esses projetos se esgotaram e eu tenho a impressão de que não estou indo muito ao IPUC, aliás, não estou indo mesmo ao IPUC, não me chamaram mais, mas parece que a reserva acabou. E o que é pior ainda, veja bem, existem projetos que fizemos, como por exemplo a Estação Tubo, que é um exemplo de criatividade e até de inovação também. Agora, lembrando de que o que está acontecendo agora é o seguinte, eu estou imaginando que poderá acontecer alguma coisa como, por exemplo, colocar uma floreira, uma jardineira em cima da Estação Tubo para fazer sombreamento, para diminuir o calor interno. É tipo da inovação errada. Então, inovação não quer dizer só coisas boas. Existem inovações que são pro mal. Eu apresentei, entreguei para o IPUC, através da URGS também, um projeto que eu desenvolvi para atualizar as estações tubo. Ou seja, inovar no sentido do benefício, da qualidade. Esse projeto foi entregue, foi pago pelo Banco Mundial, portanto não houve despesa nenhuma da prefeitura, e eles simplesmente não estão utilizando. Eu tinha recursos, porque essa verba do Banco Mundial visava o aproveitamento dos recursos naturais. Então eu teria energia elétrica gerada na própria estação, as águas da chuva seriam também captadas e aproveitadas, a cobertura da estação não mudaria o desenho, eu adequaria melhor alguns detalhes, nós teríamos já condições de fazer, ao invés daquela catraca tradicional, uma porta de vidro que abria e fechava, portanto, podia até manter o espaço interno climatizado, e aquela portinhola do cadeirante, que na época era o único recurso que até hoje está lá, seria substituído por essa porta maior, então seria uma entrada só. E, bom, resumindo, esses projetos de hoje do IPUC me causam temor, porque eu estou sabendo que há a intenção de mudar até o desenho da Estação Tubo. E aí eu digo uma coisa que já foi dita outras vezes, que tem que se preservar a nossa memória, os equipamentos. Não se rasga um retrato de família. É verdade. Você mencionou o seu primeiro projeto, que foi o Paiol. Quais foram os outros projetos que você concebeu para Curitiba? Bom, nesse mesmo ano de 71, eu fiz também o projeto da Rua das Flores, da Rua 15. Era uma outra obra emblemática. Então, aquela Curitiba provinciana, que o cidadão não utilizava a cidade como seu espaço de viver, esse projeto nasceu da seguinte maneira: os comerciantes estavam reclamando que havia uma concentração de automóveis na Rua 15, havia congestionamento. Eu mesmo percorri a pé da Praça Osório até a Santos Andrades, a pé, andando então a 5 a 6 por hora, e cheguei mais rápido do que um automóvel. Eu marquei um automóvel e cheguei antes, então tinha alguma coisa errada nisso. A prefeitura ela fechou a Rua 15, simplesmente colocou uma corrente numa ponta e na outra, e aquele comércio que já estava decadente ficou ainda numa situação mais precária, porque as pessoas continuavam andando pela calçada, ninguém andava no asfalto, e aí foi que eu fui contratado para fazer um projeto, e eu me reportei às ágora dos gregos clássicos, e propus que um centro de cidade tem que cumprir com as principais funções
de um ponto de encontro, que são locais de encontro para o lazer, para o comércio, para Que é o que você tornou mesmo. exatamente. E atividades culturais, de negócios, de comércio. E isso foi uma implantação que foi feita contra a vontade dos comerciantes, porque eles tinham medo do novo, aquela preocupação, uma inovação poderá vir para o bem ou para o mal, eles não sabiam bem qual seria, nem nós sabíamos, mas eu tive a chance de plantar árvore no asfalto. E então esse projeto foi também importante para a cidade. Ao mesmo tempo, por coincidência, mas isso pelo governo do estado, eu fiz o projeto do Museu Paranaense no antigo Paço Municipal, ali na Praça Generoso Marques. Fizemos o Museu Paranaense em 71. Esses foram os primeiros projetos que eu fiz para Curitiba no início dos anos 70. O que você pode nos dizer sobre o planejamento urbano de Curitiba? Esses planejamentos funcionaram? Sim, veja só, a cidade, se ela crescesse espontaneamente, ela cresce como a marca do óleo, quer dizer, quando se joga uma pedra na água, você tem os anéis concêntricos. Ou seja, a ideia de cidade planejada naquela época era como foi feito em Belo Horizonte, como foi feito em Goiânia. Aliás, Goiânia fez agora 70 anos de fundação, recentemente. São cidades radiais. Curitiba tem um planejamento baseado nos eixos estruturais e que fazem com que a cidade seja linear, ou seja, não se tem um centro só, nós temos vários centros. O centro primeiro, o original, e temos ao longo de um eixo estruturante que tem toda a bagagem do sistema de transporte e da infraestrutura e que permite a concentração, portanto, dos habitantes, e que tem ao longo desses eixos os seus centros ao longo dessa linha, ou seja, a cidade ela se alonga e não se concentra num ponto só. Esse foi o caminho que Curitiba adotou. Uhum. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa tua paixão e habilidade do baixo relevo. Sim, você sabe que quando eu participei desses primeiros projetos como estudante, eu fui, por exemplo, consta lá como escultor. Eu sou escultor por natureza e sempre me dediquei à escultura, e aí que vem a minha parte nesses projetos, a preocupação com a forma. Eu acho que a natureza sempre se expressa através de uma forma, e na arquitetura eu acho que a forma define a natureza da obra. Então, eu tenho, aliás, esses dias foi até uma coisa tão boa, aliás, não foi esses dias, foi o ano passado. Eu fiz alguns projetos para o TRE aqui do Paraná, e sempre que eu entrava no hall do prédio, aliás, fiz o prédio novo do TRE, um projeto meu, mas o prédio antigo tem um hall enorme, e sempre achei aquele espaço muito precário, quer dizer, sem graça. Tinha inclusive caixas de banco, essas caixas eletrônicas, tinha uns banheiros que não precisavam estar ali. E na época o presidente do TRE sempre disse: olha, precisamos pensar aqui no hall do TRE. E um dia ele me liga à noite e disse assim: implodiram
o hall do TRE. Os bandidos entraram, 3 bandidos entraram lá e detonaram as caixas eletrônicas dos bancos. E a primeira coisa que eu falei para ele, eu disse, não fui eu. Não fui eu, porque eu bem que gostaria de fazer alguma coisa nova. E tivemos, então, essa oportunidade de fazer um belo de um trabalho. Por coincidência, eu tinha feito já, lá quando estudante que eu era, em 67, eu fiz 3 painéis e uma escultura em vulto, 3 painéis em baixo relevo em cedro, como estagiário de um escritório de arquitetura. Participei desse projeto de um banco ali na Marechal Deodoro, era o Banco da Lavoura de Minas Gerais, que depois se transformou em Banco do Brasil e se transformou em tantos outros bancos. E chegou uma hora que o banco doou, mudou, fez um outro layout, mudou de uso e doou para a Fundação Cultural os meus painéis. São painéis grandes em baixo relevo, painéis com 7 metros de comprimento por 3 de altura, e esses painéis ficaram jogados no depósito da Fundação Cultural. Um dia uma funcionária até disse para mim, olha, você tem que ver aí esses painéis. Eu fiquei indignado, como é que pode? É um crime, uma obra de arte estar jogada num depósito. E aí, quando aconteceu a implosão lá do TRE, eu imediatamente solicitei, pelo TRE, solicitamos quer dizer, eu doei esses painéis, que eram meus, de qualquer forma, doei para a TRE, estão lá, são obras maravilhosas. Quando foi inaugurado esse hall, fazia exatamente 50 anos que eu tinha feito esses painéis, e estão lá preservados, né? Esse painel que você está vendo ao fundo aí, com esses pássaros voando, esse painel eu fiz para o Paiol, sabe? São 2 painéis desses. E eu fiz porque o Paiol, a ideia dele era ter uma galeria de artes no entorno e na periferia interna, e o teatro propriamente estaria numa segunda porta. Mas um dos presidentes da Fundação Cultural insistiu em colocar um forro no Paiol. E eu fui contra esse forro, porque a coisa mais bonita que tem no Paiol é aquela estrutura radial das tesouras radiais, com um pendural no meio. E como protesto, eu retirei esses painéis e que estão aqui em casa hoje. Mas a minha atividade é também como escultor. Eu tenho várias esculturas. Aliás, o livro do ano da Enciclopédia Barça, eu estou na mesma página onde aparece o Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, eu estou lá como escultor. Isso porque nós fizemos várias obras. Falei de Goiânia há pouco. Pois bem, lá nos anos 64, exatamente nos anos 64, eu participei como estudante, mas numa equipe de arquitetos, para o projeto do Museu Monumento alusivo à Fundação de Goiânia. E era uma obra escultórica. O museu era enterrado e tínhamos placas em concreto, em baixo relevo, contando a história de Goiânia. Tive a chance de estar junto com o fundador da cidade nessa ocasião. Enfim, a escultura faz parte da minha atividade até hoje. Muito bem. Você pulou 2 coisas. Primeiro, o bondinho. O bondinho da Rua das Flores não é de sua autoria? É assim, esse bondinho, ele, na verdade, não era da cidade. Aliás, temos 2 bondinhos que são da cidade, que estavam um estacionado lá na antiga estação, que era o espaço da família Slaviero, ali em frente à Câmara Municipal. Uhum. E não sei por que motivo nunca foi utilizado, mas esses bondinhos, eles vieram de Santos. E a ideia era a seguinte, não era reviver os bondes que existiram em Curitiba,
mas era criar um elemento lúdico e que teve a função do bondinho, era propiciar uma viagem para as crianças, no imaginário das crianças, porque ali era um ateliê de arte. E era o que ainda na época não existia e que hoje existe nos shoppings, que na época não existiam shoppings, é a área de lazer, a área de... Enfim, as mães, para fazerem as compras na Rua 15, elas deixavam os filhos no bondinho, que tinha uma atividade ligada com orientadoras ligadas a atividades lúdicas de arte, principalmente de desenho e pintura, e as mães vinham fazer as compras. Por coincidência, outro dia eu contando isso, a Maria Rita frequentava o bondinho, a mãe dela ia fazer as compras na Rua 15 e ela ficava no bondinho fazendo os seus desenhos. Então o bondinho, e por isso que ele tem aquele desenho brincalhão, é um bondinho para as crianças, não é mais, poderia continuar, mas hoje acho que é uma biblioteca. Mas a função era essa, era de ter mais um elemento dentro do espaço urbano, da área da rua, que propiciasse isso, como outras funções. Nós demos também o uso através de um mobiliário, aliás, não existia nem essa palavra, eu chamei de mobília urbana na época. Nós criamos uma família de um design de luminárias, floreiras, quiosques, com um desenho marcantes, tanto porque quando vimos naquele momento em que a Rua 15 me foi pedido esse projeto, eu percebi que a Rua 15, que era o coração da cidade, não tinha cara. Os prédios antigos eram escondidos com placas de alumínio, porque os comerciantes achavam que eles tinham que modernizar suas fachadas. E a gente convenceu depois a retirar isso e fazer com que a arquitetura fizesse parte do espaço da paisagem urbana. Mas esse mobiliário foi intencionalmente desenhado para criar um cenário para a Rua 15. E esse cenário é que eu acreditei e acho que deu certo, que permitiu que as pessoas assumissem esse centro, quer dizer, usassem o centro não só como local de passagem, mas local de permanência. Então tivemos a chance de encontrar curitibanos tomando chopp na Rua 15. Jamais imaginávamos que um curitibano pudesse sentar numa cadeira num espaço aberto. E aí perguntam, e por que esse azul? Por que o roxo? E aí perguntam, por que o roxo? Inclusive, teve um prefeito que entrou com uma ação para saber por que eu utilizei tantos acrílicos roxos. Ele achou que tinha alguma coisa escondida por trás, mas não era. A ideia é a seguinte, não é a cor que eu procurava, era a luz. Aquela luz permite que um polaco curitibano fique moreno como um carioca de Ipanema. Então, e as flores, as rosas ficavam muito mais vistosas. Então, era um cenário para propiciar uma qualidade no aspecto de paisagem urbana. Agora, vou te fazer uma pergunta particular. Você tem um filho que é arquiteto, não é mesmo? Ele está se formando, ainda está no 4º ano. Ele está se formando. Agora, ter um professor como você em casa é uma maravilha. Não, santo de casa não faz milagre. Não. Não, mas ele tá na UT, na Universidade Tecnológica, foi fazer uma extensão na cidade do Porto, teve que voltar antes do final da conclusão, concluiu aqui pela internet, em função da epidemia, da pandemia, mas espero que ele possa assumir a direção, né? Eu tenho um escritório montado, eu acho que... E ele tem participou de alguns projetos já, mas ainda não é formado, não. Eu agradeço imensamente ao competentíssimo arquiteto Abrão Aniz Assad.
Foi realmente não uma entrevista, mas uma aula que ele nos deu de história aqui de Curitiba. E agora eu deixo a palavra para as suas considerações finais e gostaria que você falasse um pouco sobre a pedra que você colocou lá no TRE. Bom, então eu vou começar pela pedra. A pedra é a seguinte: o presidente da época, ele estava preocupado em criar uma espécie de dar uma mensagem a um fato que ele percebia, era o Kepping, o presidente da época, isso faz uns 3 anos mais ou menos. Ele percebeu que havia uma segregação muito grande com relação aos candidatos a um cargo eletivo. E nós estamos percebendo, e aliás nessa última eleição percebemos que algumas coisas estão mudando. E aí ele disse, olha, eu queria fazer alguma coisa aqui no TRE que desse essa mensagem, que nós tivéssemos... Ele falou, eu estou achando que podia ser uma pedra no chão, que fosse um empecilho para a passagem, para essa fluidez da igualdade de chances, tanto de raça, como de cor, como de padrão, enfim. E aí me ocorreu aquela poesia do Carlos Drummond de Andrade, que havia uma pedra no caminho. Eu disse, olha, não vamos pôr uma pedra no chão, nós vamos fazer uma escultura. E eu tinha já... Aliás, essa escultura é engraçada. Quando a Boca Maldita estava fazendo os seus 35 anos, como é o nome do nosso querido presidente da Boca Maldita, o Anfrísio Siqueira, ele disse, olha, eu quero fazer uma escultura para comemorar os 35 anos da Boca Maldita. E ele ia angariar os fundos ainda, mas eu fui logo, peguei o Elvo junto comigo e fomos numa pedreira e mandamos a pedreira lapidar um paralelepípedo, um monobloco de granito imenso, tinha mais de 3 metros de altura, um paralelepípedo. E aí o Anfrísio não conseguiu angariar fundo nenhum e nós estávamos com o problema de pagar uma pedra que tínhamos encomendado. Aí fomos lá na pedreira e explicamos o problema, e aí eu olhei, aliás eu tenho uma foto, eu sentado numa lasca, aí sobraram as lascas do granito no chão, e eu pedi então para o dono da pedreira se ele podia doar aquelas lascas, e ele doou. Aí levamos aquelas lascas e fizemos aquela escultura que está lá, que o pessoal acha que é uma boca maldita aberta, e que não era para criar uma forma abstrata, e que criasse um emolduramento daquela paisagem. Mas, tendo um pouco de veneno nessa ideia da boca, nós fizemos uma escultura com esse granito, trabalhamos muito pouco, ela já tinha aquela forma curva, mas colocamos umas ponteiras de bronze para fazer um complemento numa obra de escultura. Bom, teve um advogado que entrou com uma ação dizendo que aquilo podia criar um problema, um acidente com criança e tal, e houve uma ação a ponto de tornar a boca desdentada, tiraram todos os dentes de bronze que nós pusemos lá. Mas a obra está lá. Então, eu estava falando da pedra. Bom, aí voltando ao TRE, sobraram várias lascas, e aí numa dessas lascas eu aproveitei e coloquei em pé, e para se transformar, uma simples pedra se transformar numa escultura, nós fizemos um pequeno trabalho. Eu fiz um recorte com um X que significa cortar, acabar. Aquele X, aquele emblema, significa acabar com uma segregação, com esse preconceito.
E no chão existe a frase que havia uma pedra no caminho, e não todo o poema do Carlos Drummond, mas há um início do poema. Então, aí essa pedra está no meio da entrada, não está lateral, a pessoa tem que desviar. E aí a intenção é a seguinte: no dia que esse preconceito acabar, nós vamos tirar aquela pedra do caminho. Muito bom. Como o nosso programa é um programa de entrevistas sobre inovação, e inovação é futuro, o que você imagina para a Curitiba do futuro? Pois é, veja, eu não vejo muitas chances, porque parece até que, porque a cidade ela, ela tem que ser planejada com antecedência, ela tem que se preparar antes do acontecimento, e para isso que existe o IPUC. O IPUC é o órgão de planejamento. Não me parece que o IPUC está sendo o mesmo, como já falamos, o mesmo de outrora. Não sei, eu não sei. Porque, veja, quando você me fala de inovação, eu até falei para você, podíamos desdobrar essa nossa conversa entre criatividade versus inovação. E eu te digo agora, aproveitando essa chance de te dizer o seguinte: criatividade sempre será uma proposta nova para o bem. A inovação pode não ser para o bem. Então, poderá ocorrer também algumas novidades que não sejam as melhores para a cidade. Eu falo disso porque eu estou preocupado, porque eu sei que algumas estações tubo do Inter 2 estão lá no IPUC, nas pranchetas do IPUC, com um desenho novo. É o que, por exemplo, uma vez lá na URBS, eu cheguei mais cedo para uma reunião que era para tratar desse assunto da verba do Banco Mundial para fazer uma atualização das estações tubo, que ela tinha as suas dificuldades, as suas deficiências, e a inovação era essa, de propiciar tudo que ela não tinha, inclusive com esses recursos que eu acabei de te falar. E depois que eu falei tudo que eu tinha que falar sobre a estação tubo, que era um elemento da paisagem que já pertencia à cidade, o presidente da época disse para mim: por que não cubo? Então, quando ele disse por que não cubo, eu entendi tudo. Por que é redonda? Eu posso explicar por que é redonda, não agora, mas há motivos para ela ser cilíndrica. Mas quando alguém que está lá na direção de uma instituição pergunta por que não é cubo, é porque eles acham que a estação tem que ser quadrada mesmo. E tem um projeto no IPUC que é quadrado, e que me preocupa porque é futuro, e eu estou esperando que isso não aconteça. Mas eu não espero muita coisa, porque eu acho que as ideias parece que se esgotaram. Eu acho que a cidade cresceu bastante, o suficiente para se pensar em inovação. Aí sim, não sei se alguém está pensando em inovação para Curitiba. Criatividade não falta. Eu conheço o pessoal do IPUC, criatividade não falta. A inovação é que tem que ser a favor e não contra. Muito bem. Eu agradeço a participação do Dr. Abrão Anísio, brilhante arquiteto, como eu já falei, e muito obrigado pela excelente entrevista. Desculpe qualquer brincadeira, mas eu é que agradeço, e conte comigo para o que der e vier. Um abraço, Marcos. Obrigado. Muito obrigado, doutor.